torne-se membro. A live da semana que vem já vai ser só para o grupo de membros e essa aqui vai ficar privado para o grupo de membros. Então torne-se membro, vire membro do canal. Agora a gente vai chamar aqui a polícia, da Inquisição, porque a gente quer saber quais que são as raízes reformadas do feminismo. O senhor está feliz, Lutero? Bora. Se a gente está aqui para polêmica, vamos falar de polêmica. Primeiro, para entender as origens teológicas reformadas do feminismo, a galera precisa entender, antes de tudo, o que é o feminismo. Porque ninguém entendeu bosta nenhuma do que é esse negócio. Ficam só repetindo um monte de slogan e ninguém parou para tentar identificar. Pera, o que é o feminismo como filosofia? Quais que são os seus fundamentos? Como que esse feminismo estuda o seu objeto de investigação, certo? E para fazer isso, você precisa entender a metafísica do feminismo. Então, a primeira coisa que eu fiz, calma, vamos lá, vamos voltar, né, um passo, e entender a formação desse negócio aí, certo? E fui descrevendo os fundamentos do feminismo. Olha, primeiro fundamento, a revolta. A revolta contra o sofrimento exclusivamente feminino, sofrimento injusto. E é por isso que esse sofrimento exclusivamente feminino geralmente é associado à maternidade, porque só as mulheres podem ser mães. Por isso que o aborto é um dogma indispensável do feminismo, porque elas querem superar esta contingência que é o fato da mulher ter filhos, certo? Um pressuposto que é o sofrimento acaba gerando, como consequência, uma filosofia específica que depende desse sofrimento feminino, que depende de uma categoria, mulheres que sofrem, e tudo isso precisa ser analisado com muita calma, com muita tranquilidade, e passo a passo, analisando feminista por feminista. Depois que a gente forma essa filosofia feminista, a gente pode finalmente identificar como que ela investiga o seu objeto, que é a mulher. E aí a gente descobre um negócio muito interessante que a maior parte das pessoas não sabe. Que o feminismo não acha que a mulher é forte, empoderada, bruxona, igual essas moças aí rodando no carvão não queimado, certo? O feminismo, o verdadeiro, a filosofia feminista, acha que as mulheres são inferiores aos homens e que o maior vício da mulher é ela ser frágil e ela se interessar muito por questões de beleza. Isso é o eterno feminino, do qual as feministas falam. Esse eterno feminino vem do Goethe também, tá? Vem do Goethe, lá de Fausto. Elas usam isso explicitamente. Mas, traduzindo aí, tirando do gnosticismo e traduzindo para o mundo real, esse eterno feminino seria a denúncia do interesse excessivo das mulheres por futilidades, por vaidade. Então, as mulheres seriam frágeis e vaidosas. E, por fim, essa caracterização dessa mulher frágil e vaidosa, ela caminha no sentido de que isso não é algo natural da mulher. Isso foi... Aí todo mundo sabe, né? Ai, é o patriarcado. Ai, foram os homens que fizeram isso com elas e tudo mais. Só que o que ninguém sabe é que patriarcado não é patriarcado e homem, é demiurgo. É demiurgo. Isso é culpa do demiurgo. Demiurgo prendeu essas pobres coitadas em gaiolas invisíveis. Gente, feminista fala sobre 3 selos. A prisão em 3 selos. Tá lá escrito. Tá? Para todo mundo que quiser ver, né? Não é nada muito esotérico assim. Então, esse demiurgo prendeu essas mulheres nessas gaiolas invisíveis, que são gaiolas mentais. Elas foram escravizadas de forma metafísica por esse demiurgo associado ao patriarcado, aos homens e tudo mais. E essa escravidão ela é tão profunda que coloca essas mulheres, de novo, frágeis e fúteis, em uma condição de inocência primordial. Por isso que vocês escutam todo mundo falar, é porque as mulheres feministas não querem assumir a responsabilidade por nada, elas querem só os ônus, elas não querem os bônus. Sim, elas são inocentes. Elas não podem responder por nada, certo? Pessoas inocentes que não têm capacidade de pensar, que são tão
burras e presas na matéria, que não são capazes de raciocinar, elas não têm livre-arbítrio. O destino delas já está determinado. Tá, mas não vamos começar ainda. Então, elas não têm livre-arbítrio, elas não podem ser responsabilizadas, elas são inocentes. Então, a gente termina com essa caracterização de mulher frágil, estou resumindo muito, questão de a gente vai ficar até amanhã, de mulher frágil, viciada em questões de beleza, e, em decorrência dessa prisão, elas são inocentes. O objetivo do feminismo, então, é matar a inocência feminina, é superar esta inocência feminina por uma nova raça de mulheres. Superar esta inocência, superar, ir além do bem e do mal, esse tipo de coisa. Só que quando a gente vê essa caracterização sendo feita por todas as feministas da história, uma coisa incrível, todas as feministas da história fazem isso, a gente, nós que somos católicos, nós nos lembramos que, eventualmente, essa não foi a opinião sobre a natureza feminina, né? O que a gente sempre escutou é que as mulheres são maliciosas, meio maldosinhas, não pode deixar muito veneno perto delas, porque senão elas começam a fazer umas brincadeirinhas de Estado. Então, essa noção da mulher frágil e fútil incomoda a gente, porque, pô, isso não é verdade, entendeu? Tá, beleza, elas gostam lá dos badulaquezinhos delas e tudo, bate aqui um negocinho. Mas eu conheço mulher. Eu sei que elas não são inocentes, sabe? Então, sabendo disso, sabendo que isso é uma opinião, e como toda opinião, ela necessariamente não é universal, eu começo a resgatar as outras opiniões sobre os vícios femininos. E eu encontro em vários lugares, obviamente, mas o mais impressionante foi encontrar a opinião da mulher bruxa, da mulher que está ali atrás dos bastidores do Estado, fazendo coisas horríveis. Eu encontro essa opinião em outra feminista, que é contemporânea a Mary Wollstonecraft, mas que é francesa, a Olympe de Gouges, que por muito tempo foi apagada ali do canon feminista, mas depois restabeleceram ela. Então, diferente da inglesa, a francesa fala assim, ela apresenta uma petição de direitos para as mulheres para a Assembleia Nacional da Revolução Francesa, mas ela não apresenta assim, ai, como a gente é coitadinha, a gente precisa muito de proteção. Não, ela apresenta assim, queridões, é o seguinte, na hora de invadir Versalhes e tirar a rainha mais ou menos pelada de lá, foi a gente, não foi? Não foi as mulheres que marcharam? Então, agora, na hora de colocar a gente nos postos de comando, vocês estão fingindo que não é com vocês. E tenho mais a dizer. Mulheres, enquanto vocês não se livrarem dessa mania feia de ficar mexendo com veneno, manipulando, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, o tom desse documento dessa francesa era muito diferente do documento da inglesa. Aí eu começo a puxar o fio, né? A partir deste documento dessa francesa, eu começo a puxar o fio. Começo a desenrolar este fio e chego naturalmente na caça às bruxas. Porque as bruxas, você acreditando ou não que elas existiam, a galera na época parecia acreditar bastante que elas existiam, certo? Sim. E elas foram queimadas não por serem boazinhas, mas por serem malvadonas e acusadas de fazerem coisas horríveis, tipo lamber a bunda do capeta. E, inclusive, matar crianças e praticar orgias, esse tipo de coisa. Na transição, então, do mundo antigo para o mundo moderno, a opinião da mulher como bruxa e não como inocente parecia prevalecer muito mais. E à medida que você vai puxando esse fio, você vai encontrando exemplos sobre como a natureza feminina sempre foi explorada a partir dessa dualidade, desde Aristóteles ou desde os gregos antigos. O melhor exemplo é a Helena de Troia. A Helena aparece sendo uma coitadinha manipulada por Afrodite, que foi contra a sua vontade, com Paris, mas em outras versões, ela parece ter ido por vontade própria. Então, ela é lida como uma safada traidora. E na Odisseia, ela tá lá de amorzinho com o Menelau de novo, né? Tipo, ela tá assim, ai, meu amor. Né? É porque o Homero ficou cego por ter tentado fazer ela parecer traidora. Você esqueceu disso?
Aí ele teve que redimir lá a mulher na Odisseia. Afrodite castigou a Homero. Mas não só nas grandes literaturas, né? Não só em Ovídio, Apuleio. Na própria filosofia, a natureza da mulher sempre foi um objeto de investigação. Então, não é um assunto trivial, não é um assunto bobo, não é, ai, nossa, essas mulheres queimando sutiã, não. Cara, desde que o mundo é mundo, o homem tá ali preocupado para saber o que é isso, o que é esse negócio estranho que tá aqui do meu lado. E ela sempre foi lida dessa forma muito dual, né? Muito complexa. Os gregos viam tudo a partir das oposições, que não necessariamente eram negativas. Quando essa discussão chega nos padres da igreja, eles naturalmente herdam a complexidade da filosofia grega e eles continuam trabalhando a questão da natureza da mulher dessa forma extremamente complexa. Então, uma palavra, a palavra mulher, por exemplo, podia ser apresentada a partir de 4 camadas de significado. Então, assim, é um tratado só para você entender o que é a palavra mulher. Quando essa discussão chega ao Renascimento, essa complexidade ainda é vista e, então, em algum momento, certo? Em algum momento, essa complexidade toda foi reduzida a uma só opinião. Houve um momento de ruptura no qual os homens e as mulheres pararam de realmente investigar o que era o vício ou a virtude feminina e passaram a reduzir tudo isso à mulher frágil, à mulher inocente, certo? E onde que a gente consegue resgatar essa grande conversa durante o Renascimento? Num episódio que ficou conhecido como a Querelle des Femmes, porque em francês, naturalmente, porque é Itália e França. Nessa querela, essas discussões eruditas que eram feitas a nível filosófico começam a virar, eu tô rindo porque eu acho muito divertido, elas começam a virar indiretinho no Twitter, só que escrito em latim. Aí tá, tudo bem, tem lá São Tomás de Aquino, investigando a natureza da mulher, o que a mulher é, o que a mulher não é. Aí vem um caba, em 1200, e escreve assim, as mulheres são basiliscos, e faz um tratado inteiro xingando mulher, e falando o quanto ele odiava o casamento, o quanto o casamento era, na verdade, um purgatório, o quanto ele tinha... não mentiu, né? O quanto ele tinha fé que as mulheres, no dia do juízo final, não iam ressuscitar. O cara tá tão traumatizado que ele não quer ver mulher nem no dia do juízo final. Então, assim, igual esse tratado, tratado não, né? Panfletinho, vamos chamar assim. Igual esse panfletinho, começam a surgir vários outros panfletinhos. De difamação mesmo, ou de defesa. Era um jogo literário da época, certo? Era texto do Substack, traduzindo. E os homens participavam e as mulheres participavam desse joguinho. E as mulheres católicas participavam desse joguinho também. Só que isso não era uma brincadeira, isso não era uma tentativa de fazer teologia, até porque não podia fazer teologia. Tem uma católica que escreve em 1500, Christine de Pizan, se tornou muito famosa depois, que ela fala, inclusive, olha, cuidado aí, hein? Porque se vocês estiverem levando a sério isso que vocês estão escrevendo, isso é heresia. E teve gente que já foi queimado por menos. Então fica claro que a ideia nunca foi fazer tratado teológico, muito menos discutir posição social de mulher. Não eram textos políticos, não eram textos econômicos, de forma alguma. Mas quando isso chega na Inglaterra, no século XVII, isso cai na mão dos calvinistas, o negócio muda de figura. Então, o que antes era uma brincadeira, acaba virando formas de fazer teologia, de fazer política de forma velada, e aí sim, de discutir a questão da mulher na sociedade de forma política.
isso é feito de uma forma muito específica, que é através da ressignificação da figura de Eva. Eva passa a ser lida na tradição reformada, tanto Lutero quanto Calvino, mas na Inglaterra a influência do Calvino era muito maior. A Eva passa a ser lida na tradição calvinista não como má, não como soberba, como São Tomás de Aquino descreve ela. Ela passa a ser lida como frágil. Por isso que Satanás foi nela primeiro, porque ela era frágil. E o Adão deveria ter cuidado dela. Ele deveria ter assumido a posição de chefe da casa. Então, a culpa é mais de Adão, nessa versão, do que de Eva. Eles não atribuem, nem os católicos, nem os calvinistas dizem que é culpa mais de um ou de outro. Mas a natureza do pecado é diferente. E além dela ser frágil, quando ela deu a maçã para Adão, ela não deu com maldade. Ela deu sem saber o que estava entregando. Então, ela é frágil e inocente. Rola um whitewashing da Eva aqui no século XVII pelos calvinistas, certo? Então, ó, aqui ó, a polícia da gnose pergunta: você está feliz, Lutero? O senhor está feliz, Lutero? Pessoal, eu preciso ir no banheiro rapidinho. E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos, inscrevam-se no canal.